E hoje eu quero falar de um tema que é excelência de espírito em meio do sofrimento. Diga assim, excelência de espírito em meio do sofrimento. Solo como base vou usar Santiago 5:11, que diz assim: recuerden que nós outros consideramos dichosos ou felizes a los que pacientemente sofrem. Diga pacientemente. Você disse que alguns são felizes, são dichosos, são bem-aventurados porque sofrem pacientemente. Ustedes já han sabido da paciência de Job. Então, Santiago vai trazer um exemplo de Job. E sabem como lo tratou o Senhor al final, porque Ele é todo compaixão e misericórdia. Diga amém. Santiago disse: se ustedes sacam uma foto solo do momento de luta, de sofrimento, de um momento da vida de Job, tu não vas poder entender como o Senhor é, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor tem tanta compaixão, se tu não espera ver hasta o final de lo que Deus hizo em la vida de esse homem. E ele disse, ver lo que ele passou e ver o final, aprendemos duas coisas. Uma, como Deus é bueno, quanta compaixão e misericórdia tem Deus sempre. E outra é, quão paciente foi esse homem mientras passou por sofrimento. Uma das coisas que não nos gusta passar ao ser humano é sofrimento. Se nós podemos huir de dolor de diente, de enfermedades, de qualquer coisa que duele, nós queremos passar lejos. Pero é impossível não sofrer. Nós sofrimos nesse mundo, em primeiro lugar, porque é um mundo caído, e porque é um mundo caído, vamos passar por aflições. Jesus disse, nesse mundo, ustedes afrontarão aflições, pero ele disse, tenham bom ânimo em mim. Então, lutas, aflições, dolores, desafortunadamente hace parte da vida. Lo que a palavra de Deus nos mostra a través de alguns homens é hasta que límite nós logramos suportar sofrimento e não desviar-nos, não enfriar-nos. Hasta que ponto nossa fé é a prova de fogo. Então, há muitos homens que passaram por provas de fogo. Eu estou na igreja há alguns anos, eu já vi pessoas passar por muitos sofrimentos sem enfriar. Eu já vi pessoas passar por alguma luta familiar, por uma luta financeira, passar por qualquer coisa e se vão da igreja, se enfria, se ofendem contra Deus, ou se abandonam o Senhor por causa do sofrimento. Outros não, outros porque passaram sofrimento, mas cerca do Senhor, cerca da igreja, se aferraram mais a Deus. Há tanto testemunho, há tanta coisa. Há pessoa que passou por muitas dessas coisas, pero quando passam na luta na igreja, porque a igreja é um lugar que há problemas para solucionar, reuniões para tratar temas difíceis. Ayer mesmo eu estava desde as, nem sei que hora, 9 da manhã, na 1 da tarde, em uma conferência tratando temas sobre a igreja e temas difíceis. Há pessoas que não suportam. É como se a igreja é um lugar, um mar de rosas, uma coisa tranquila que não há nenhum problema para solucionar. E às vezes, só porque está exposto a esse tipo de lutas e temas que há que solucionar, se escandaliza, se enfria também. Então, a fé do cristiano passa por muitas provas. Nós somos chamados a uma caminhada larga, como Neemias, quando estava construindo, restaurando os muros de Jerusalém, ele disse: essa obra é larga e extensa. Não é um dia, 2 dias, 3 dias, é muito tempo. Então, a vida cristiana vai passar por muitas fases e estações. Quando a Bíblia habla de nuvem de testigos, o que a Bíblia habla é assim, há um grupo de gente que já passou, que já anduvo por caminhos que nós outros não caminhamos. E entre nós outros também, se tu empiezas a escutar o testemunho de vida de muitos que aqui estão, estou seguro que aqui há pessoas que já passaram por coisas que tu nunca passaste e nunca vai passar. E aqui já há pessoas que passaram, lograram superar essas crises e estações difíceis e estão firmes nesse Senhor. Glória a Deus. Amém? Então, há muito que aprender, não só com a palavra de Deus, mas com irmãos e irmãs, com a vida. Mas hoje eu quero concentrar em lo que Santiago nos está chamando a atenção. Santiago disse, eu quero que vocês aprendam com um homem que se chama Job. Quando nós vemos a vida desse homem, o que eu puedo dizer a vocês que o livro de Job é um livro de pura excelência, de punta a punta. Para mim é um dos meus favoritos. Me encanta ler Job, me encanta estudar Job. Aqui habla de muitas coisas, habla de lutas espirituais, nos deixa saber como o diabo trabalha, quanto acesso tem para acusar-nos delante de Deus. Habla de la criação do Senhor, quando Deus empieza a falar e a fazer perguntas a Job, dizendo, quem eres tu para juzgar-me ou para pensar algo de mim? ¿Dónde tu estavas quando eu hice esto? E Job se vai ponendo com uma hormiga chiquitita. Esse é um livro que te inspira
pero também é um livro que passa muita luta, quizás é o livro onde há mais sofrimento na palavra de Deus de um nível tão profundo que quizás nada vai passar de perder propriedades, filhos, todo em um solo, não é em um ano, é em um dia. Então, é difícil encontrar alguém que passou por isso, e aqui nós vemos um homem que passou por tudo isso, e sua fé foi tão provada, tão abalada, pero ele se mantuvo tão firme, não pecou contra o Senhor. E o único que tu pode ver aqui é uma excelência, é um exemplo, é um modelo de vida para todos nós outros, em um tempo que não havia Bíblia, em um tempo que não havia leis, é o tempo de los patriarcas, é antes da lei de Moisés, é antes de todo. E esse homem tem um pacto, uma aliança com Deus, sem nadie de si, nem pedir nada. Então, meu amado, Job é um nível que para mim, para ti, quando tu crê que sei alguma coisa, leia o livro de Job, que Job te vai ensinar algumas lições espirituais, aun quando não tem igreja, nem Bíblia, nem pastor, nem nada dessas coisas. Esse homem tem uma aliança com Deus, uma aliança que ele se disse, um pacto com Deus com mis ojos. Ou seja, buscava ser excelente hasta com seus olhos, o que ponia seus olhos. Disse que ele temia o Senhor todo o tempo. Era um homem de Deus. E sendo um homem de Deus, ele também passou por lutas. Job é um livro que quizás seja o mais antigo da palavra de Deus. Alguns teólogos e alguns judeus também, rabinos, dizem que é o primeiro livro da Bíblia. É um livro quizás da época de los patriarcas, da época de Abraão, 2100 anos antes de Cristo. E esse homem era um homem muito próspero. Job era um homem rico, vivia em uma terra que se chamava Uz. A Bíblia diz que ele era íntegro, recto, intachable, temeroso de Deus. E a Bíblia diz que todos os dias se apartava do mal. Era alguém vigilante, alguém que prestava atenção. Isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. Me vou meter isso, não me vou meter isso. Prestava atenção no que estava fazendo. Ou seja, constante temor do Senhor. Job 1:8, na parte B, diz assim, Deus dizendo, não há em la terra nadie como ele. És um homem recto, intachable, que me honra e vive apartado dele. Mas Deus disse 5 coisas. Não é alguém falando de ti, é Deus, que conhece o coração. Deus estava dizendo, não há nadie como esse homem. O nível que ele vive, o estándar de justiça, de retitud, com suas propriedades, com seus empregados, todo o que esse homem hace é intachable, é temeroso. Ou seja, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é um homem sábio. Quizás o mais sábio em sua época também, um homem muito influente. E diz, además de isso, anda em santidade, se aparta do sistema desse mundo apartado de mal. Esse homem de Deus é casado, tem uma mulher, tem 10 filhos, e se tu vês, esses 10 filhos viviam um com os outros, vivendo de casa em casa. E isso não é fácil. Então, era uma família feliz, uma família unida. Quizás Job e sua esposa fizeram um bom trabalho. Não eram filhos peleados entre eles. E tu sabe que filho de rico, de multimilionário, quizás que Job era, quizás também pelearam uns com os outros. E aqui não. Aqui viviam unidos, felizes. Job era um bom padre, sempre estava aí pendente, falando, conversando, vigilando para saber como estavam esses filhos. E era tão temeroso de Deus que ele, quando os filhos faziam suas festas em las casas, ia à casa de um ou do outro, ele se preocupava por se acaso se eles haviam pecado em seu coração. Não é que os filhos estavam pecando, não é que os filhos estavam fazendo alguma coisa mala, a Bíblia não habla disso. Pero a pureza de Job era tanta que dizia, quizás se no coração hablaram alguma tonteria contra Deus, Senhor, aqui estou pedindo perdão. Que nível de homem é esse? Uma bendição. Um homem que era uma bendição. Además de ser bendecido, era muito rico. A Bíblia diz de muitas coisas que ele tinha um patrimônio enorme. Se tu empiezas a estudar cada uma dessas coisas, ayer na noite eu estava mirando cada uma das coisas que ele tinha, os ganados, as juntas de bois. A Bíblia diz que tinha, creio que 500 juntas de bois. Isso, em outras palavras, são 500 tratores. Isso são uma finca com 500 tratores. Uma pila de empregados, uma quantidade de ganado, camello, ovelhas. Quando tu vês as palavras originais, aqui havia jumentos em português, pero em espanhol é burros. Pero a palavra diz blancos, a original, ou seja, é como se fora pura raça, sangre, não sei como diz aí, pura sangre, igualito o de Pinar de Rio, verdade? Está vendo Juan Jesus aqui? Juan Jesus me dijo, mira, pastor, te vou dizer uma coisa, allá em Cuba tu fuiste por todo lado, pero la pura sangre, assim, la pura sangre cubana é los pinareños, de Pinar de Rio aí vem lo mejor. Quizá Job era de aí também, de Pinar de Rio, verdade? Pura sangre.
todo aqui, tu vês esse homem, um tremendo empresário, um homem com muita influência. E a Bíblia diz, para resumir, diz, ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Então, não havia um homem tão rico como ele e, ao mesmo tempo, temeroso de Deus. Então, é possível ter muito dinheiro e temer ao Senhor. É possível ser muito rico e ser um homem de Deus. Quantos dizem amém aqui, meu amado? O dinheiro nunca chegou a ter o coração de Job. Job não tuvo a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro. Por el contrário, quando tu vês a história desse homem, o dinheiro não só lhe subiu ao coração. Por el contrário, esse dinheiro era um servo. Para Deus dizer que ele era justo, intachável, tu tens que entender a maneira que ele trabalhava, a maneira que ele administrava seus negócios, a maneira que ele tratava seus empregados, senão Deus não ia dizer isso. Então, era um nível altíssimo. Pero aí um dia, em uma reunião no cielo, muitos de vocês conhecem a palavra de Deus, um dia se apresenta Satanás, e Satanás então vai ter uma conversa com o Senhor, e eu quero que tu escute Job capítulo 1, versículo 6. Chegou o dia em que os ángeles deviam hacer acto de presença ante o Senhor, e com ele se apresentou também Satanás. E ele, Senhor, aqui é Deus, perguntando, lhe perguntou, de onde vienes? Vengo de rondar a terra e de recorrê-la de um extremo a outro, respondeu Satanás. Te has puesto a pensar em mi servo Job? Volviu a perguntar-lhe o Senhor. Não há em la terra nadie como ele, és um homem reto, intachável, que me honra, vive apartado de mal. Satanás replicou, presta atenção no que Satanás vai dizer, é mundo espiritual. E acaso Job não te honra sem receber nada a cambio? Acaso não estão bajo tu proteção, ele, sua família e todas suas possessões? O que Satanás estava dizendo é, eu vejo quanto tu proteges a ele, sua família e suas possessões. Meu amado, nós vivimos e tu não entendes o que é a proteção do Senhor. Tu levanta la manhã e murmura, está murmurando por quê? Tu não tens nem noção de lo que Deus está trabalhando por detrás, coisas que tu não sabes, lo que Deus guarda, protege, porque quando essa proteção sale, glória a Deus, quando a proteção sale, nós vamos ver o que o diabo hizo com ele, com a família, com as propriedades. Ele vino solo para hacer daño. Então ele está dizendo, não logro fazer daño porque tu lo proteges todo, hasta sus possessões. E aí diz, de tal modo has bendecido a obra de sus manos que sus rebanhos e ganados llenan toda a terra. Pero extiende la mano e quítale todo lo que posee. E vas a ver se não te maldice em tu própria cara. Muito bem, le contestou o Senhor, todas sus possessões estão em tus manos, com a condição de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retirou de la presencia del Senhor. Então, a primeira proposta é, quita todo lo que ele tem, suas possessões. E tu vas a ver se ele vai deixar de ser esse homem de Deus. Tu vas a ver se essa fé não se termina aí, se aí é o limite desse homem. E Deus disse assim, só há uma coisa, tu não vas tocar a vida tu não vas tocar sua vida, sua saúde, nada dessas coisas. Então, entenda, em primeiro lugar, muita gente, muitas nações têm um temor de diabo, diabo é um perrito encadenado em las manos de Deus. Aqui ele tem que pedir permisso, e Deus tem que autorizar. Diablo é um ángel caído. Nosso Deus é o criador de los ángeles, é o Todopoderoso. Nós não estamos falando de uma pelea pareja, é incomparável. Hablando el Senhor, todo mundo se somete. Quantos dizem amém aqui? Você não há que ter temor de nada dessas coisas de diabo, porque se estamos com o Senhor, maior é que está em nós outros que aquele que está no mundo. Amém, meus amados? E aqui o diabo está encadenado e Deus dizendo, está aqui. De aqui tu não passa. E ele tem que obedecer. Vai passar essa reunião, nós vamos ver que depois de isso o diabo tem acesso e hace muito dano. Pero capítulo 2 tem uma segunda reunião. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, chegou o dia em que os ángeles deviam hacer acto em presença ante o Senhor. E com eles chegou também Satanás para apresentar-se ante o Senhor. E o Senhor lhe perguntou, de onde vienes? Vengo a rondar a terra, e de recorrê-la de um extremo ao outro, respondeu Satanás. Te has puesto a pensar em mi servo Job? Volviu a perguntar-lhe ao Senhor. Não há em la terra nada como ele, es um homem recto, intachável, que me honra, vive apartado de mal, e aunque tu me incitaste contra ele para arruiná-lo sem motivo,
todavía mantiene firme su integridad. E aí o diabo vai ser o que um criminal, o que um assaltante hace. É assim, dá-me sua vida, ou se não te mato. Então, ele disse, uma coisa por la outra, replicou Satanás, con tal de salvar a vida, ou seja, a vida é a última coisa, con tal de salvar a vida, o homem dá todo lo que tem, pero extiende la mano e hiérelo, ou toca su hueso e su carne, a ver se não te maldice em tu própria cara. Muito bem, le dijo el Senhor a Satanás, Job está em tus manos. Isso sim, respeita ou guarda sua vida. Então, Satanás agora chega a um nível mais profundo e diz, perdeu todas as coisas, pero tu não tocaste sua saúde. Toca sua saúde, toca sua vida. Haga daño em seu corpo físico para ver se não te vai maldecir. Se aí não é o límite. Solo não lo mate, pero de aí pode fazer o que tu quieras. Então, meu amado, para mim não é impressionante o diabo querer fazer daño, nós sabemos que isso é assim, pero o impressionante é como Deus permite essa prova. Como Deus disse, haga e vamos ver. Eu pergunto se Deus hace isso contigo. Se Deus hace isso comigo. Vá adelante. Quita a mulher, quita os filhos, quita as propriedades, quita as coisas, quita. E por último, toca a saúde, lo põe em uma cama no hospital e vamos ver que é o que vai passar. Uma prova enorme. Aqui, meu amado, é algo que quizás nenhum de nós outros vai passar e por isso esse homem nos é para mim, para ti, um modelo. Primeira coisa que eu aprendo, Satanás não está haciendo turismo por la terra. Quando ele disse, estou dando volta por la terra, é diferente de nós outros que estamos fazendo turismo, passeando pelo país, é muito bonito. Ele está dando volta por la terra para hacer quê? Daño. A Bíblia diz, matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho de Satanás. E Deus lhe hace uma pergunta, tu has visto mi servo Job? E tu crê que a resposta é assim, não, nem conosco, nem sei quem é esse. Não sei quem é todavia, dá-me a informação. É essa a resposta? Não, eu sei quem é. Tu entende o que estamos falando aqui, meu amado? Não seja tonto. Deus sabe e o diabo sabe quem eres tu. Se tu temes ao Senhor, se não temes ao Senhor, se tu das entrada para o diabo, se tu não dá, se tu está rugando, se tu está se escondendo, se tu está sendo, ele sabe. Quando Deus hace a primeira pergunta, ele disse, sim, eu sei quem é, eu conosco. Eu sei quão bendecido ele é, eu sei quanta proteção tu tens sobre ele, eu trato de meter meus demônios aí, não tem entrada, tu proteges sua casa, sua família, seus filhos, pero quita essa proteção para ver o que vai passar. Então, aqui nós estamos falando, meu amado, de um diálogo importantíssimo, atual, para o dia de hoje, donde se Deus não protege sua casa, sua família, se nós não estamos com o Senhor, a entrada parece ser que mata, rouba e destrui, ele não vai perder tempo, ele está buscando a quem pueda devorar. E mira a acusação, ele vai insinuar coisas, o diabo é sujo, vai insinuar delante de Deus alguma coisa, dizendo assim, mira Deus, essa gente solo te sirve, incluindo esse homem Job, solo te sirve porque tu lo bendices. Em outras palavras, ele solo é seu servo porque há um negócio aqui entre ustedes, há um soborno, tu le está bendiciendo, é solo por isso que ele é essa bendição. Deja de bendecir, deja de hacer el bien, deja que eu haga daño para ver se ele não vai cambiar en el momento. O sea, a ideia é, nadie te adora, Deus, por lo que tu eres. La gente solo te adora por lo que las cosas que tú le das. Eso es una acusación grave. Es como un marido y mujer y decir, mira, solo está contigo por las posesiones que tú tienes, no es porque te quiere. Eso es serio. Y eso es lo que está diciendo, solo está contigo por las cosas que tú le das. Quita. Para ver como nem la iglesia regresa más, para ver como nem más está entre los hermanos, para que onde está la fe, tú vas a ver quando tú permita que sea tocado. Ou seja, é muito grave o que ele está dizendo, porque ele está tratando com uma parte de caráter, de coração. Está dizendo, Job não tem esse caráter como tu pensas, Deus. E depois ele acusa Job. Ele está dizendo, Job não é tão honesto assim. No momento que tu le toca, ele vai cambiar. Ele te vai blasfemar, maldecir em tu própria cara. Então, ele acusa delante de Deus, solo te sirve porque são bendecidos. E acusa Job delante de Deus, dizendo assim, ele te vai maldecir, ele não é essa coisa tão linda assim. Que ser é esse, meu amado? Que solo tem acusações, solo vê malos momentos, malos ojos. E eu te pergunto, tu queres ser um cristiano sócio de Satanás ou queres ser um cristiano que é sócio do Senhor? O Senhor não tem esses ojos, essa maldade. E muitas vezes nós outros cristianos somos assim, somos malos de coração.
Nosotros não podemos ser dessa maneira jamás. Tu ves a maldade em esse ser todo o tempo. E ele diz, toca lo que ele tem. E eu te pergunto, o que é o que um homem tem? O que é o que tu tens aqui nessa terra, desde quando tu nasciste del vientre hasta o dia que tu te vas? Tu tens duas coisas, meu amado, possessões e família. Mas nada. Ai, eu sou a coisa mais linda. Não, meu amado, tu tens possessões e família. O diabo dice, quita as cositas que ele tem. Quita suas possessões e quita a família. Deja que solo tu, Deus, seja todo. Toca! E tu vas a ver se tu eres amado dessa maneira. E o que o diabo está dizendo, nadie te ama mais de las coisas que tienes. Nadie. Nadie. Se tu quita as coisas que tienes, possessões e família, nadie te ama. Então, sem saber, rouba, agora vá, através de um permisso de Deus, ser provado em meio do sofrimento. Por isso eu digo, excelência de espírito em meio do sofrimento. Há excelência em Job ou não há? Hasta onde esse homem soporta. Em um dia, eu dije, ele entra em um colapso financeiro. Vêm inimigos e a primeira coisa que fazem é começar a roubar as coisas, roubam os bois, as ovelhas são queimadas, todos os outros animais são roubados. É interessante, eu estava lendo um comentário de que o sacrifício em si ao Senhor, como Job também era um homem temeroso a Deus, quizás sacrificava a Deus, normalmente esse sacrifício era um cordeiro. De todos esses animais que Job tinha, todos foram roubados. As ovelhas foram queimadas. Ou seja, isso é uma ofensa a Deus, dizendo assim, nem sacrifício mais esse homem vai seguir haciendo, que hasta as ovelhas eu vou matar. Lo demás eu roubo, pero isso não vai suceder. Isso é uma ofensa para que nem a adoração pudera existir em meio de sofrimento. E además de todas as possessões, ele perde os 10 filhos em um solo dia. Job 1:18 disse, aún não terminava de hablar esse homem, quando chegou outro com essa notícia, tus hijos e tus hijas estavam comendo e bebendo em casa de um hermano maior, quando en el deserto chegou um fuerte tornado e azotou a casa, e esta se derrumbou sobre tus hijos e los matou. Solo eu pude escapar para darte la notícia. Um dia esse homem faz um velório de 10 hijos. Eu te pergunto, tu crees que isso é traumático? Tu crees que isso marca o coração de um ser humano ou não? Mira, perder hijos, el orden natural de la vida, de lidiar con ese tema de la pérdida, de la muerte, el orden natural es que los hijos enterren, ¿quién? Sus padres. Eso es medio natural para nosotros. Cuando ese orden se invierte, cuando el padre tiene que enterrar un hijo, además de la pérdida de perder una persona, esa pérdida es más difícil. Es un nivel más profundo. Porque no está en nosotros eso. Es muy difícil. Entonces, Job amava seus filhos ou não amava seus filhos? Se tu sigue leyendo, tu vai dizer que uma das coisas que ele mais disse em sua luta, em seu sofrimento, é como eu estranhava estar em la mesa com eles, como eu estranhava viver em família. Ou seja, ele amava, perdeu. Então, quando passa por isso, vai ser posto à prova se ele tem dentro de ele a excelência de espírito. Esse mensageiro chega e traz essa notícia. E quando traz essa notícia, próximo versículo, Job 1:20, diz assim, então Job se levantou, se rasgou as vestiduras, se rapou a cabeça em señal de luto, e com o rosto em terra adorou al Senhor. Mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre, e desnudo volverei al sepulcro. El Senhor me dio, el Senhor me quitó, bendito sea el nombre del Senhor. E aí disse, e em todo isso, Job não pecou, nem lhe atribuyó al Senhor nenhuma mala intenção. Eu te pergunto, meu irmão, solo aqui, quantas pessoas já se ofenderiam e já insultariam a Deus? Quantos? Quantos aqui já nem veniam mais na igreja? Aqui está dizendo, ele não pecou e ele nem atribuyó a Deus mala intenção, malos pensamentos. ¿Por quê? Como? Porque tinha em ele uma coisa incrível. Ele estava dizendo assim, desde que eu nasci, desde que eu salí del vientre, ele está adorando ao Senhor. E a adoração não é uma canção,
Adoração é uma frase. Desde quando eu vine desnudo del vientre, hasta el dia que me coloque em um sepulcro, todo lo que Deus me deu, todo lo que Deus quitou, não é a razão de minha vida. A razão de minha vida é o Senhor. Bendito seja em nome do Senhor. Agora eu te pergunto, ele tinha motivos para renegar a Deus, para pelear com Deus? Tinha ou não? Sim, pero lo adora. E essa é a adoração que toca o coração de Deus mais profundo. Eu já ensinei essa igreja, e muitos pastores sabem disso e ensinam a suas igrejas. E no cielo, toda adoração que os ángeles fazem 24 horas cantando santo, 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 santo é o Altíssimo, essa adoração é sem sofrimento, porque no cielo não há sofrimento. Então, adoração mesclada com sofrimento, de onde vai sair essa adoração? De que lugar tu crê que sai essa adoração? De la terra. Porque é aqui que há sofrimento. Então, esse tipo de adoração, nem os ángeles podem nascer porque não sofrem. E quando Deus vê essa adoração, Deus diz, uau, essa canção é uma nova canção. É um cântico novo. E aqui é onde Deus empieza a ser algo que é o que eu sempre ensino. Nós não somos o centro de nada. Se nós logramos entender isso, que tu não és o centro de nada, que Deus tem um plano e um plano com sua vida, que Deus pode fazer o que quer para honrar seu nome. Lo que para mim, muitos anos atrás, orando sobre esse tema, e o Espírito Santo me puso no coração, é assim: Deus estava levantando na terra um homem que lo amava sobre todas as coisas. Mais adelante, Moisés vai trazer um mandamento: tu deverás amar a Deus sobre toda a coisa. Aí, no Novo Testamento, Jesus vai dizer: o maior mandamento é que tu tens que amar a Deus sobre toda a coisa. Aqui não há mandamento, não há nada, 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 nada. E esse homem está amando a Deus sobre todas as coisas. O que é o que Deus está fazendo? Deus está levantando um ser humano que um dia, meu amado, quando tu te vayas de aqui, vai ter um encontro com Deus, não há excusa para ti. Isso é o que Deus está fazendo. Vou levantar um patrão tão alto. De um homem que sem Bíblia, sem mandamento, sem Moisés, sem lei, sem nada. E nem em la época de meu filho Jesus, com toda a revelação, estou levantando um homem no planeta Terra que me ama sobre todas as coisas. Depois eu quero ver quem vai vir delante de mim como ser humano, chorando ou falando que não há essa pessoa. Isso é o que Deus estava fazendo através de Job, levantando um patrão altíssimo e desmentindo Satanás em sua cara, dizendo: Satanás, essa é a primeira mentira que eu quero desfazer. Job não me serve solo por as coisas que eu dou, ele me serve por quem eu sou. Mira a adoração que esse homem está fazendo. Então, meu amado, é um nível profundo. Imagina que em sua família não há esse nível de pessoa e Deus quer levantar em sua família esse tipo de fé, esse tipo de coração. Tu crê que tu não cambia a história de sua família? Tu não crê que tu cambia a história de todas as coisas e Deus empieza a ver esse coração em ti, meu amado? Yes. Então, Deus estava levantando um homem que, uau, estava trabalhando no mundo espiritual e colocando em la terra um nível mais alto. Então, agora Job está em bancarrota, porque perdeu todas as coisas. Job está de luto, e a próxima coisa vai ser afetada a sua própria saúde. Quando a saúde foi tocada, quando vai para um hospital, e todo mundo diz: não há saída mais. Os doutores dizem: já hicimos todo o que hay que fazer. Aqui não há mais nada que fazer. É onde alguns também não aguentam. Uno já empieza a maldecir Deus aí. Entende? Ah, se Deus é bueno. Ah, se Ele fuera tão bueno. Ah, se é Deus de milagro. Ah, não sei o que, não sei o que. Muitos chegam, esse é o limite de muita gente. Não logra entender que vivimos em um mundo caído. Não logra entender que vamos passar por sofrimentos. Não logra entender que Deus usa deserto, que Deus usa sofrimento e que Deus usa sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Não logra entender porque é egoísta. Nós outros somos o centro. E esse homem chega a um nível, eu não vou nem descrever a enfermidade, porque isso é terrível. Ele era comido, sua carne comida, quedou irreconhecível. Seus amigos chegaram e não logravam reconhecer quem era Job. Os amigos dele se sentaram com ele 7 dias e 7 noites sem falar uma palavra, de tamanha era o dolor, a angústia que eles viram esse homem passar. 7 dias só chorando junto com ele. E quando ele é provado nessa área, era a área do amor, não só
amar a Deus más, como Jesús dijo, más que su esposa, más que sus hijos, más que todas las cosas, amar a Deus más que su própria vida. Jesús não dijo isso? Se tu não tens esse nível de amor, Jesús dijo, tu não podes nem ser mi discípulo. Dice mais, tu não eres digno de ser mi discípulo. Então, agora ele já amou mais a Deus que suas possessões, já amou a Deus mais agora que sus hijos. Agora tu vas amar a Deus mais que sua própria vida, quando é tocado em sua saúde. E aí é onde a mulher, a esposa, colapsou. Então, se entenda, era uma família feliz. Família alegre, feliz, casado, um homem de Deus, temeroso de Deus. A mulher, quizá a mulher mais feliz do mundo de ser casado com um homem temeroso a Deus e muito rico. Que a mulher aqui não queria esse homem amado, um homem de Deus e multimilionário. Disse, ai, eu quero esse. Bueno, essa mulher tinha esse esposo. É que os hijos são unidos, a coisa mais linda. Saca a foto de los hijos tão unidos. Los hijos era todo unido, todo lindo. Pero essa foto tão linda dessa mulher, essa coisa tão linda de Deus, quando tocou a saúde, colapsou. Deus sabe, meu amado, até onde nós outros suportamos. E aqui, a prova de fogo sobre a esposa não aguentou. Job 2:9, então le dijo a sua mulher, ¿aún te mantienes em tu integridade? Maldice a Deus e suicida, mata, acaba com isso. E ele dijo, como suele hablar qualquer mulher insensata, louca, necia, assim has hablado, pues que recibiremos de Deus el bien e el mal, não lo recibiremos. Em todo isso, no pecou Job com sus lábios. Que coração é esse, meu irmão? Ele está dizendo, del vientre eu salí, desnudo veni, desnudo me voy, nada disso me importa, mi coração está no Senhor, mi razão é o Senhor. Agora le toca sua saúde, a mulher lo acusa, e ele se levanta e diz, tu eres uma louca, como nós outros recebimos de Deus o bem, e agora quando Deus quer tratar-nos e permite o mal, nós outros não logramos entender essas coisas. Que cabeça é essa, meu amado? É uma excelência de espírito que não peca contra Deus em meio do sofrimento. A mulher estava dizendo, esse Deus de nós outros, Job, muito bueno hasta hoje, pero não é digno de ser adorado em meio do sofrimento. De que seguir confiando em Deus dessa maneira. Deus não se importa com nós outros. Maldice esse Deus, mata de uma vez, acaba com isso. E ele disse, tu eres uma louca, tu não logrou entender que nós outros não andamos com Deus só porque temos saúde, só porque tudo funciona, nós outros andamos com Deus por lo que Deus é. E essa é outra mentira que Satanás agora vai perder delante de Deus. Esse homem está amando a Deus mais que sua própria saúde, porque a proposta do diabo é, toca sua saúde, para ver se ele não vai cair dessa fé tão linda que tu crees que ele tem. E toca a saúde, e esse homem vai descer e adorar a Deus, dizendo, eu não vou atribuir ao Senhor nenhuma falta, recebi o bem e também vou receber o mal. Como eu disse, Deus agora tem um homem na terra que ama a Deus mais que sua própria vida. Então, Job, meu amado, é esse modelo de excelência em meio de um sofrimento que nós temos que aprender com ele. E que Santiago, aí adelante, no Novo Testamento, vai dizer, se tu tens que aprender em meio do sofrimento com uma pessoa, aprenda com Job. Aprenda com Job. E nem Job, tu vai aprender como ele passou sofrimento com paciência, não foi precipitado, não falou tonteria, não pecou contra o Senhor. E mais, tu tens que ver e esperar Deus seguir trabalhando, e aí tu vas a ver também que esse Deus não era tão malo como o diabo disse, que a história não havia terminado. No final da história, tu vas a ver que é um Deus lleno de compaixão e de misericórdia. E eu quero dizer isso a ti, o fim não é a hora, não é o sofrimento, tu tens que seguir creyendo em um Deus que tem compaixão e misericórdia, o Deus que começou a boa obra é o mesmo Deus fiel que pode terminar. Quantos dizem amém aqui, minha amada? E Job logrou desarrollar um amor por Deus que estava por cima de suas riquezas, de seus filhos, de sua esposa, de sua própria vida. Quantos anos tu tens de cristiano? Não sei. Tu tens que desarrollar e eu tenho que desarrollar esse tipo de amor. Amar a Deus por encima de todas as coisas. Senão tu não eres digno de ser discípulo de Jesus. Jesus falou sobre isso.
O que pasa é que nós não prestamos atenção e aí não estamos preparados para os dias onde o sofrimento chega, porque vai chegar e em nós não há excelência, porque não nos preparamos, não nos alineamos com o coração de Deus. Como eu disse a vocês, muitos anos depois é onde vai venir esses mandamentos. Vamos ler, por exemplo, Deuteronômio 6:5. Isso é os 10 mandamentos. Amarás al Senhor tu Deus com todo tu coração, com toda tu alma e com toda tu força. Anos antes, Job já lo estava haciendo. Na época de Abraão. Jesus vai dizer, Mateus 10, 37 e 38, el que ama al Padre ou a la Madre mais que a mim, não é digno de mim. E el que ama al Hijo ou a la hija mais que a mim, não é digno de mim. E el que não toma sua cruz e sigue em pós mim, não é digno de mim. E Job já hacía isso, todas as coisas, antes de lei, antes de profetas, antes de todas as coisas. Agora eu te pergunto, não significa que esse homem não passava por sofrimento? Ele sofria. Ele se lamentava. Tu vas a ver muitos capítulos que está dolido, passando por aflição. Então, é possível passar por luta, por dolor, por aflição, por muitas vezes não entender o que Deus hace agora, pero sem pecar, sem atribuir a Deus falta alguma, e sem desviar-se ou enfriar-se da fé por causa das lutas. É necessário uma fé à prova de fogo, uma fé que suporta muito mais que qualquer luta, meu amado. E aqui, esse homem vence o desafio de permanecer confiando em Deus, aún em meio do sofrimento. Mira o desânimo que esse homem teve que enfrentar em meio do luto, da luta. Job 30, 15. La confusão me domina, han lançado mi honra por los aires, mis riquezas se esfumaram como nuvens. Uma grande tristeza embarga que? Está triste esse homem ou não? Não é só glória a Deus, aleluia, Jeová é poderoso. Não, meu amado, é assim, está dolendo. Essa coisa de super cristiano não existe, meu amado. Duele, sofrido, tristeza amarga em minha alma. Todo el tempo me domina que? La aflición. Por las noches el dolor enfermo me corroe los huesos. El sueño se me va y yo no encuentro ¿qué? Repouso. ¿Eso es vacaciones? No, mi amor. E esse homem não peca, não nega o Senhor. E nesse momento difícil, meu amado, chega um dos amigos, ele faz e vai recordar Job de um tempo atrás. Job capítulo 4, princípio do livro, vai dizer assim, capítulo 4, versículo 3. Eu recuerdo de tus sábias enseñanças, as enseñanças que tu infundia, fortaleza a los débiles. Job, tu era uma bendição, cada palavra tremenda tu diste. Se alguém caía, tus palavras lo levantavam, tu sostenias al que estava por cair, pero agora que eres tu quem sufre, te desanimas e não logras superar tu turbação. Uau! Se además do sofrimento e do dolor, aqui chega um amigo e disse assim, mira, antes quem dava boa palavra de motivação era tu. Agora onde está essa palavra de motivação que não te motiva a ti mesmo? Agora tu estás desanimado. Ou seja, é difícil escuchar isso, meu amado. Estava dizendo, mientras todo estava bem, tu era uma bendição, agora nem palavra boa tu tem em meio de sofrimento. É difícil. E Deus permite. Quantas vezes em meio de sofrimento não vem um pariente, outro habla uma quanta tonteria, e tu diz, tenho dona de pegar um palo na cabeça. E Deus permite para ver o que está em nosso coração. Então, os amigos que vieram a consolar a ele, passaram aí 7 dias, callados. De repente, Job empieza a conversar com eles. E quando Job dá a entrada para que essa gente empiece a falar, eles já vêm com teologia. Empiezam a dizer em Job 4:7, recuerda agora, quem sendo inocente ha aparecido jamás, ou donde han sido destruídos los rectos, por lo que yo he visto, los que harán iniquidad e los que siembran aflición, eso ciegan. Em outra palavra, Job, tu hiciste alguma coisa equivocada. Algo malo tu hiciste para sofrer tanto assim. Tu pecou. Habla a verdade. Há alguma cosita escondida que é o que tu hiciste. Imagina que consuelo é esse, meu amado. O que é isso, pastor? Isso é cristiano, vendo outro cristiano passando por uma luta ou sofrimento e querendo trazer teologia, pero sem amor, sem compaixão. Me hago entender, meu amado?
Toda teologia, todo estudo que te aparta dele, toda teologia, todo estudo bíblico que te hace ser frio, tu está estudando qualquer outra coisa, pero não é o coração de Deus. Tu está enamorado de estudos, pero não enamorado desse Senhor que tem compaixão. Quando passa tudo isso, se tu vê a verdade, esse homem não estava passando todo o sofrimento porque era malo, era justamente o contrário, é porque era justo, recto, apartado do mal, e todas essas coisas, e Satanás disse, vamos tocar essa área para ver se tu nega. Então você não havia hecho nada malo. Em meio de tanta luta, tu crê que esse homem não se sentia tão mal? Tu crê que não escutava vozes aí de desânimo? Tu crê que tanta tentação que não passou, não deu ganas de desistir de todo? Chegou ao fundo do poço. Esse homem seguramente chegou em um lugar de angústia enorme, pero sale desse lugar triunfando em excelência. Sale desse lugar com um modelo, com um exemplo para todos nós outros. E para terminar, eu quero entender como esse homem tem tanta excelência em meio de sofrimento. Primeira coisa, crer em la soberania de Deus. Diga isso, crer em la soberania de Deus. Não há outra. Deus não tem que dar explicação. Deus não tem que agradar a nós outros sempre. Deus é Deus. Soberano. É como eu mando e vocês obedecem, basicamente. Pero é um bom jefe, não é um malo jefe. É um bom Deus, é um bom padre. De hecho, é padre. Interessante que Satanás, cada vez que se refere a Deus, com Adão e Eva, com Job, ele trata com Deus como se fosse algo lejos. Haga isso para ver se ele não vai negar a ti, Deus. Quando Jesus vem, Jesus corta essa coisa e diz, tu eres mi Padre. Padre nuestro que está en el cielo. Yo y el Padre, no es yo y Dios, no, yo y el Padre somos uno, porque es hijo. Satanás no trata a Deus como Padre, Satanás trata a Deus como uma coisa lejas. Haga isso para ver se não nega a Deus. Não é assim, para ver se não nega a ti, Padre, porque não és hijo. Então, toda tratativa, maneira de trabalhar de Satanás é com um Deus lejos, pero com Jesus é de um Deus cerca que nos ama, é um Padre. Amém, meus amados? Job era hijo, e como hijo ele entendia, mi Padre sabe lo que hace. Diga isso, mi Padre sabe lo que hace. Se tu entendes isso, cambia todo, meu irmão. Eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho negócio, eu tenho ustedes e tudo. Se Deus pode tocar qualquer uma dessas coisas. Quando toque, que é o que me sustene, que é o que te vai sustener. É se tu entende, Deus é um bom Padre. E Ele sabe lo que hace, é soberano. Em meio de tanto sofrimento, mira o coração de Job. Há crises, há luta, eu leí, pero adentro há um espírito. É como a carne é débil, pero o espírito está forte. Vamos assim dizer. Job 19, 23. Como quisiera que mis palavras se escrevieran, e que em um livro quedaram registradas. Isso é Job dizendo, meu amado. Será que há um livro que um dia vai estar escrito tudo isso? Como quisiera que se gravavam com cincel e para sempre quedaram esculpidas em quê? Em pedra. E ele vai dizer algo tremendo. Eu sei que mi Redentor vive. E que al final triunfará sobre quê? La muerte. Também sei que he de contemplar a Deus, aun quando o sepulcro destruya mi cuerpo. Diga glória a Deus aí, meu amado. Isso é profético. 100% em meio do sofrimento. Meu amado, se tu buscas, Senhor, de todo o coração, tu lo vas a encontrar. Em meio de sofrimento, esse homem saca coisas proféticas. Deus, como eu quisera que essa palavra estivesse em um livro que nunca se borrasse. Guess what? Em 2023, tu está lendo o livro de quê, meu amado? De Job. E ele vai dizer, eu sei que meu Redentor vive. Que Redentor, meu amado? Não havia que mirar, não havia nem Moisés. Quem é esse? Eu sei que ele vive. E al final vai triunfar sobre quê? La muerte. Eu vou contemplar a Deus aunque mi cuerpo se acabe. Que é isso? Amigo de Deus. Tu eres amigo de Deus também, meu amado? Diga sim ou não. Amém? Então, você presta atenção no que Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 4:3. Hermanos,
não queremos que vocês se quedem sem saber lo que passará com os que já han muerto, que nem se pongan tristes com os que não têm esperança, como los que não têm esperança, assim como creemos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus levantará com Jesus a los que morreram com quê, meu amado? Com Ele. Les decimos isso como uma enseñanza del pastor Estefan. ¿Es eso, meu amado? Del Senhor. Diga glória a Deus. O que ele está dizendo é: seja como Job, veja mais lejos. Não seja como quem não tem esperança, contemple algo que vá muito mais allá que esse próprio mundo em meio de suas angústias. Se tu te agarra com algo profético do Senhor em meio de angústia, meu amado, tu vas encontrar do outro lado um Deus soberano. Um Deus que vai consolar seu coração e tua esperança, tua fé não vai ser abalada. Quantos dizem amém aqui? Essa primeira coisa de excelência de espírito é crer em la soberania de Deus. A segunda coisa é ter paciência em meio da tribulação. Diga assim: ter paciência. Santiago dijo: mira la paciencia que esse homem tuvo en el sufrimiento. Isso é o mais difícil, porque em meio do sofrimento é onde uno não pensa. É onde uno muitas vezes vai tomar ações impulsivas. E parar e escutar conselhos, escutar o Senhor, não é para qualquer um. Isso é uma prova grande do cristiano. E quantos de nós outros aqui já não fomos provados nisso? Então, em meio dessa tribulação, esse homem tem uma paciência de entender que Deus quizás estava trabalhando por detrás, aunque eu não vejo a hora, eu vou entender depois, mas eu sei uma coisa: ser Deus é misericordioso, é compassivo. Livro de Hebreus 6:12 diz assim: não sejam perezosos, mas bem imitem a quienes por sua fé e paciência heredam las promessas. É só fé para heredar a promessa? Fé e quê, meu amado? Paciência. Então, esperar em Deus com paciência é ter fé ou é ter falta de fé? Se tu está em meio de sofrimento e passa com paciência, isso é falta de fé ou isso é fé? Isso é fé, meu amado. Isso é fé. Não ser enganado de que fazer coisas precipitadas em meio de sofrimento é de Deus. Por el contrário, às vezes ter paciência em meio de sofrimento, isso é confiar em Deus. Salmos 41 diz assim: pacientemente esperei el Senhor ou al Senhor, e Ele se inclinou a mim e oyó mi clamor. Homens que são exemplos, como eu disse a vocês, tiveram a capacidade de não ofender-se contra Deus em um processo de espera. Quantos têm que esperar em Deus em meio de um sofrimento e não têm essa capacidade, se ofendem contra Deus? E esses homens lograram passar por tudo isso com paciência e lograram ver, afinal, que Deus é bueno, compassivo, misericordioso. Amém, meus amados? Então, a primeira coisa de um espírito de excelência, crer em la soberania de Deus, paciência em meio da tribulação. E a outra é orar por outros em meio do sofrimento. Diga assim: orar por outros em meio do sofrimento. Aí tu diz: não, olvídate, pastor, não, a gente tem que venir orar por mim. Essa é a coisa. Todo o mundo cristiano, nós outros somos o centro. Se tu vai a uma livreria para buscar livro cristiano, é 7 passos para que tu seja uma bendição, 7 passos para que tu prosperes, 7 passos para que tu seja feliz. Nunca há um livro assim: 7 passos para ser o outro feliz, 7 passos para aprender a orar por outros em meio de sofrimento, 7 passos para aprender a ser um bom servo. Que coisa incrível, irmão. Esse que evangelho, esse que autor, que livrito são esses maravilhosos. Nós outros no centro. Lo que Deus vai ensinar é: Robert, tu está enfermo, porque isso foi meio de uma enfermidade. Tu está mal, tu está sofrido. Amém, tenho uma tarefa para ti. Venga aqui, tu vai ser uma oração por esse outro. Quantas vezes um enfermo ora por outro? Tu está enfermo e tu ora por outro. O outro é sanado e tu não eres, meu amado. Eu disse: oye, falhou aqui o cable, a bendição chegou aí, mas não chega a mim. E Deus faz esse tipo de coisa. Mas às vezes Deus também faz o contrário. Deus te usa como um canal de bendição. A bendição, antes de chegar a essa pessoa, passa por ti. E é isso o que Deus estava dizendo a Job. Job, se tu entende uma coisa, se tu empiezas a orar por esses amigos, esses buenos amigos, tu vas a ver o que eu vou fazer. Então, Job 42:10 disse assim: depois que Job rogou por seus amigos, quem lê a palavra vai entender. É assim: Deus não mate a eles. Senhor, tem misericórdia de eles, porque Deus disse a esses amigos:
busque a Job para que Job ore para ustedes, para que eu não consuma a ustedes, porque ustedes não hablaram por mim como deveriam hablar. O sea, linda a teologia de ustedes, pero o coração está mal. Caia a boca e pida que ele ore, senão eu vou matar ustedes. Eu vou como o perrito com a colita, sabe quando a colita entra assim para dentro? Ore por nós outros. Depois que Job rogou por seus amigos, o Senhor sanou também a aflição de Job e aumentou al doble todo lo que Job havia tenido. Em outras palavras, Job, siga sirviendo a outros, aún passando por sofrimentos. Se tu sigues com esse coração, se tu fé não cambia, se tu não ofendes no processo de passar sofrimento, eu te vou bendecir doble. Eu posso fazer coisas que tu não podes nem pensar e imaginar. Esse homem que amava a Deus sobre todas as coisas foi restituído em doble de todo. Foi restituído em tantas possessões, restituído de família. Job 42:11 diz: depois de haver passado por tão terrível calamidade que o Senhor lhe enviou, Job recebeu a visita de todos seus irmãos e irmãs e de seus amigos e conhecidos de antes, e juntos desfrutaram de uma grande comida em sua casa. Eles lhe deram suas condolências e lo consolaram por la família que havia perdido, e cada um de eles les regalou uma moneda de plata e um anillo de quê? De ouro. Versículo 12, e o Senhor bendijo a Job com maiores riquezas que las que tuvo al princípio. Versículo 13, e además tuvo 7 hijos e 3 hijas. Versículo 16, Job pudo ver a todos sus nietos, a sus hijos, sus nietos, bisnietos, hasta la 4ª generación, pues llegó a vivir 140 años. ¿Murió Job o no? No, vivió 140 años. Cuando Job murió, ya era ya muy anciano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios aquí? Job 42:11. Job 42:11 ou 42:10, 11, 12 é quando chega a bendição. Job ora por seus amigos, Job ora, Deus cambia a história. Amém? Pero antes de chegar a bendição, que é muito essa história, Deus quer bendecir-te, coisa mais linda de Jesus, coraçãozinho para ti. Pero antes de chegar a essa bendição, esse homem vai dizer algo em meio do sofrimento, sem ver nada. Versículos antes, versículo 12 de Job 42. Eu reconozco que todo lo puedes e que não há pensamento que te sea oculto. ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Assim hablaba eu, e nada entendia. Eram coisas demasiado maravillosas para mim e eu não compreendia. Escucha, te ruego e hablaré, te perguntarei, tu me enseñarás. De oídas te conhecia, mas agora mis ojos te veem, por isso me aborrezco e me arrepiento em polvo e ceniza. Esse homem estava dizendo assim: todo esse sofrimento, Senhor, foi uma escola. Todo esse sofrimento que eu passei, toda essa luta que eu passei, foi uma classe. E isso me ensinou tantas coisas, que todo tu puedes, nenhum pensamento tuyo pode ser cambiado. Antes eu te conhecia de uma maneira que me ensinaram, pero agora, passando por esse sofrimento, experimentando essa parte bíblica, eu te conosco aún mais. Então, meu amado, é muito lindo aprender as coisas, pero Deus às vezes vai permitir que tu passe sofrimento para que seja não só teologia, ou não na classe, pero que tu passes e diga, agora sim, esse versículo que eu leí a vida inteira, eu entendo. E Deus me vai provar, pero esse Deus não me vai provar mais de lo que eu puedo soportar, pero junto com a prova Deus me dará el escape. Para ler esse lindo versículo, tu tienes que passar a prova. Então, ¿por que Deus permite? Porque Deus te quer levar a um lugar de conhecer a esse Deus muito mais que uma religião. Quantos dizem amém aqui? O que passou com Job, então, antes de ser bendecido? Job viu a grandeza de Deus. E se tu vês capítulos anteriores, lo que Deus habla com ele, quando ele questiona, Deus não responde nenhuma questão de Job. Ele disse, terminou de falar? Terminou. Hablou todo o que queria? Amém. Senta um pouquinho, aperta o cinturão. A Bíblia diz, amarra, e agora eu te vou fazer algumas perguntas. E empieza suave, ¿dónde tu estavas?
quando eu criei o mundo? Quem eres tu para falar comigo de essa maneira? Onde tu estava quando eu criei o mar? Onde tu estava quando eu dije ao mar, chega hasta aqui, daqui tu não passa? E os relâmpagos que tu vê, te obedecem? Eu digo a eles, venham, e todos os relâmpagos vêm. Onde tu guarda as neves? Onde tu coloca para refrigerar essas coisas? Tu pode correr o mar com uma mão assim e sacar a medida do mar, Rob? E Rob se vai ponendo com uma hormiga, meu irmão. É como hoje um empresário muito grandíssimo que se crê a coisa mais linda, mais rico do mundo, que hace. Deus lhe hace uma visita e disse assim, vamos conversar aqui, tu que queres chegar a Marte, a la Luna, não sei onde. Se tu disse a los planetas, te obedecem? Não, nenhum obedece. Bueno, eu digo, todo mundo obedece. É um nível tão grande que ninguno de nós tem que se orgulhar delante da presença de Deus, jamás, aunque tu tenha possessões, dinheiro, e seja a família mais linda, a família mais perfeita, e a coisa tão linda cristiana, tu tens que chegar delante desse Deus que te vai fazer pergunta e vai dizer, onde tu estava, me lindo e me linda, que tu não era essa coisa tão linda assim? E Job vai vendo a grandeza de Deus, por mais homem de Deus que era, e quando se compara com o Senhor, ele está dizendo, eu não sou nada, eu me aborreço e me arrepento no polvo. Então, meu amado, esse é o coração que há que ter delante de Deus sempre. Tu recebe essa palavra, meu amado? De ver a grandeza de Deus. Passa adelante, Renan, para terminar. Onde está Renan? Renan está por aí. Solo para terminar uma historita que eu leí. Como Robert está dizendo, antes eu te conhecia de uma maneira, mas agora te conozco de outra, é incrível. Então, havia um dia que um pequeno filho estava caminhando com seu papá, com seu padre, e caminhando com o hijo, o hijito pequeno pergunta, papá, qual é o tamanho de Deus? E ele, essa pergunta difícil que ninguém faz. E o papá não está preparado. Quantos já passaram por perguntas assim difíceis? Como respondo essa hora? É como o hijo diga, papá, como nascem os babies? E tu disse, oh my gosh, é a hora, nunca hablamos disso, vamos explicar agora. Então, papá, qual é o tamanho de Deus? E o papá não sabe e de repente está passando um avião no céu, allá lejos. E o papá mira, hijo, tu vê esse avião que está allá em cima? Sim. Que tamanho é esse avião? E o hijo disse, chiquitito, papá, minúsculo, uma coisa pequenita. Ele disse, ok, prefeito, vamos comigo ao aeroporto. E eu vou o hijo ao aeroporto e havia um avião grandíssimo. E disse, hijo, tu vê esse avião? Sim, eu vejo o avião. Que tamanho é esse avião? Papá, enorme, gigantesco. Nunca vi uma coisa tão grande assim. Ele disse, assim é Deus. Se tu estás tão lejos de Deus, Deus para ti é desse tamanho. Mas se tu te acercas do Senhor, Deus é enorme. Lo que Job estava dizendo é, antes eu te veia como um avião chiquitito. E estava feliz com esse avião dessa maneira. Pero passando por lutas, passando por sofrimento, vendo su mano a mi favor, vendo o que Deus estava fazendo, passando por todas essas coisas, que tu foste todo em minha vida, mais que minha mulher, mais que meus filhos, mais que possessões, mais que todas as coisas, agora esse avião cresceu. E agora eu sei que todo tu puedes fazer, e nada escapa de su domínio. Que é o que passou com Job? Se acercou mais a Deus que nunca. Pero le costou passar por quê? Por sofrimento. Então, meu amado, essa excelência de espírito que nós outros estamos buscando aqui, vai custar. Quanto querem ser excelentes de espírito aqui? Já levanta a mão numa barreta, meu amado. Não tanto, pastor. Pero vai ser sua fé crescer, te vai purificar, te vai perfeccionar, te vai ser mais amigo de Deus, te vai acercar mais a Deus. E tu vai poder dizer o que Job disse em Job 36:15. Ele libra al afligido em sua aflição, e em meio da opressão, abre sus ouvidos. Ele disse, em meio de minha opressão, Deus abriu meus ouvidos. Havia coisas que eu não entendia. Salmos 35 diz, porque só um instante dura su enojo, pero toda uma vida su bondad. Se por la noche hay llanto, ou se noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegria. A promessa de Deus não é que la mañana, quando passe a luta, quando passe a oscuridade, quando passe o momento da angústia, que tu vai poner um pouquinho mais alegre. Está dizendo não. O trabalhar de Deus é tão grande em um coração pegado a Deus em meio de sofrimento. A excelência que Deus traz esse coração é tão grande que quando passar todo, há gritos de alegria. Não é uma alegria qualquer, é uma alegria de adentro hacia fora. Entenda que quando a Bíblia diz
el llanto dura la noche y la alegría viene la mañana. No está hablando de literal, porque si fuera así, aquí no había nadie triste. Porque ayer en la noche tú estabas triste, hoy tenía que estar saltando de alegría. Él no está hablando de eso, él está hablando la oscuridad, el tiempo difícil, la noche dura un tiempo. Pero el día, la bondad de Dios, el corazón de Dios está junto con el Señor, y eso dura la vida entera. Y si tú te apegas a eso, lo que tú vas a tener después que pase las luchas son gritos de alegría, no por causa del día, pero por causa del Señor. Amén. Tú recibes esa palabra en su corazón, mi amado. Excelencia de espíritu en medio del sufrimiento. Yo quiero orar por ti. Quero que tu te levantes em seu lugar.